meio da gravidez, eu tive uma retenção, não, um aumento de líquido, tá? Eu fiquei com bastante líquido. Tinha sempre alguma coisa associada que poderia ser uma criança com síndrome de Down. Quando eu fiz a segunda ou terceira ultra, se não me engano, apareceu que o Enzo estava com um pouquinho de atraso na questão da formação do rim. E a médica falou que era normal, que não sei o que. Aí eu fui pesquisar e isso tinha a ver de crianças com síndrome de Down. Eu fui conversar com ela, ela disse para eu tirar isso na minha cabeça, parar de começar a ver Google, que isso não tinha nada a ver. Aí beleza. Aí logo depois eu tive a polidramia, que é aumento de líquido. Também estava associado a crianças com síndrome de Down. Ela falou que não tinha nada a ver, que isso pode acontecer com qualquer gravidez, beleza. Falou para mim não pensar nisso, que não tinha nada a ver. Quando eu fiz minha ultra com 5 meses, o Enzo deu centralização fetal. Isso quer dizer que ele parou de bombear o sangue para os outros órgãos e só priorizou cérebro e coração, através do cordão umbilical. Então, quando eu fiz essa ultra, o médico que fez a minha ultra ligou para minha obstetra e falou para eu ir no consultório falar com ela. Quando eu fui para o consultório falar com ela, ela me internou. Eu tive que ficar internada, já estava com 5 meses e meio, quase 6. Eu fiquei internada e ficamos fazendo várias ultras até o Enzo nascer, porque quando dá a centralização fetal, você tem que ficar acompanhando até chegar a distole 0. Quando chega nessa distole 0, a criança não consegue mais bombear nada e você tem que tirar a criança, senão ela pode morrer. Aconteceu, o Enzo nasceu com 29 semanas, né? Ele nasceu bem, né? Não nasceu com nenhum problema, nasceu com 1,945 kg, nasceu com 39 centímetros, não nasceu com nenhum tipo de infecção, né? Nasceu respirando, fez impactante, porque é praxe em crianças que nascem prematuras, né? Ficou no BIPAP, porque isso também é um procedimento de criança prematura, mas graças a Deus não precisou de oxigênio, nada disso. A única coisa que tinha era realmente a síndrome de Down, que eu descobri no dia do nascimento. Uma surpresa para todo mundo, tá? Quando eles tiraram o Enzo dentro de mim, todo mundo ficou com cara assim, que ninguém entendeu nada, tá? Eu não tinha percebido, assim, que poderia ser isso, porque ela já tinha tirado isso da minha cabeça e eu também passei mal no parto. Tipo, ele nasceu, eu só fiquei sabendo mesmo da síndrome no dia seguinte, porque ele nasceu de noite. A partir daquilo ali, a minha família achou que eu ia rejeitar ele, mas pelo contrário, eu não rejeitei em nenhum momento, né, porque não tinha como rejeitar, né, e enfim, eu fui começando a aprender a lidar, né, com essa novidade. Para todos foi um baque, né, todo mundo achou que eu não ia aceitar ele, aquela coisa toda. Eu não tive nenhum problema em aceitar ele, tá, ficou bem tranquilo. Fiquei um pouco assustada porque eu comecei a perceber que tinha uma série de coisas que eu tinha que aprender. E a criança com síndrome de Down, a genética é totalmente diferente da criança típica. A criança com síndrome de Down, ela tem o terceiro cromossomo, que é o terceiro cromossomo do mal. A gente chama do mal porque ele desorganiza o que os outros dois organizam, tá? Uhum. É por isso que a minha criança, né? As crianças com síndrome de Down, elas têm muitos processos alérgicos, elas têm muitos problemas com sono, elas têm muitos problemas com questão de imunidade, porque a defesa dela é sempre interrompida por esse terceiro cromossomo que bagunça tudo. E, enfim, a produção de zinco é pequena, entre outras questões também suplementares. E, enfim, é uma série de coisas que a gente tem que começar a estudar, aprender a questão da tireoide, né? Porque também eles têm problema com a tireoide por conta desse terceiro cromossomo aí que bagunça tudo. Então, ele causa uma desordem muito grande. Para você poder entender. Exemplo, você tem uma clínica onde você tem 3 enfermeiras, vamos botar assim. Uhum. 2 enfermeiras são ótimas, super organizadas, arruma tudo, deixa tudo direitinho. Quando é o plantão da terceira que chega, ela bagunça tudo que as outras 2 arrumaram. É isso que acontece no organismo do Enzo. Então, um faz uma bagunça e as outras 2, para poder organizar, demoram um certo tempo, entendeu?
Então, é por isso que ele sofre com questão de alérgicas, né, de severas em várias partes do organismo, tipo, a questão intestinal deles é mais lenta, eles têm dificuldade para a questão intestinal funcionar corretamente, eles têm dificuldade porque eles não têm tônus, né, eles têm força, mas não têm tônus, eles são frouxinhos por dentro e por fora, né? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que começar a aprender e tem que começar a estimular. E aí você tem que ser uma mãe, né? Além de você ser mãe normal, você tem que ser uma mãe terapia, né? Porque você é uma mãe terapeuta, tem que estar levando no fono, você tem que estar acompanhando o fono, você tem que acompanhar a física, você tem que acompanhar a terapia ocupacional, você tem que levar no psicólogo. Então, é uma criança que precisa de vários acompanhamentos. Uma criança que precisa de monitoramento, que precisa daquele empurrão para poder ir para frente, né? Trabalhar a questão conectiva dela, né? E, enfim, eu ainda não consegui uma eficácia 100%, porque o Enzo internou muito, né? O Enzo teve uma questão muito complicada, porque quando ele estava com 7 meses, ele pegou uma bronquiolite que evoluiu uma pneumonia, dessa pneumonia evoluiu para um pulmão SARA, o Enzo internou, né? Muitos dias internado, entubado, o Enzo quase morreu. Então, assim, aí, graças a Deus, o Enzo conseguiu sair desse pulmão SARA, né? E depois disso, o Enzo ficou com uma sequela dessa intubação, que foi uma estenose subglótica. Essa estenose que o Enzo tem na laringe ocasionou um problema muito sério, porque quando ele pegava qualquer tipo de infecção, a laringe dele fechava e ele podia morrer asfixiado. Então, a gente foi obrigado a fazer uma traqueostomia, né? Que é esse buraquinho que ele tem no pescoço, onde é colocado uma cânula, onde o nariz dele passa a ser no pescoço. E aí, né, a gente está na luta para tentar tirar essa traqueostomia, porque o Enzo percorria muito. O Enzo, de 7 meses até hoje, ele deve ter mais ou menos umas 50 internações. Entre internações de intercorrência, entre internações de cirurgias, entre internações de troca de cânula, mais ou menos isso. Então, assim, é uma criança que, né, é muito guerreira. Graças a Deus, hoje está bem estável, não tem intercorrido mais. 2 em 2 meses para ele fazer um acompanhamento de broncoscopia para tentar tirar a traqueotomia, porque ele já fez uma cirurgia chamada laringotraqueoplastia, fora as outras que ele já fez. Então, assim, na verdade, a questão do Enzo hoje ter uma traqueotomia realmente foi uma fatalidade seguida de um erro médico. Gerou todo esse problema, né, na vida dele. Isso interferiu na minha vida profissional, na minha vida financeira, uns fatores, né, porque hoje eu não posso trabalhar fora porque eu não tenho com quem deixar ele, eu não tenho uma rede de apoio para deixar ele. Tive que me reivindicar das coisas que eu fazia, né, na minha carreira profissional, enfim, de tudo para poder ser mãe do Enzo. Você sabe me dizer mais ou menos quantas cirurgias ele já fez? A traqueotomia, 1. Criptorquidia, 2. Laringotraqueoplastia, 3. Cirurgias maiores, assim, 3. Entendi. Mas as broncoscopias eu fiz mais de 10. Porque a broncoscopia não deixa de ser uma cirurgia, porque ele vai para o centro cirúrgico, ele toma anestesia, faz dilatação, que é corte, enfim, isso também é uma cirurgia. Tá? Então, mais ou menos aí, só de broncoscopia, ele deve ter feito mais de 15. Que ele fez normal mesmo, que foi a laringotraqueoplastia, ele fez a tráqueo, né? E fez a criptorquidia. Então, 3 cirurgias específicas e mais as broncoscopias. A maioria das mães hoje não tem muita dificuldade, não. É uma ou outra que não aceita. Porque hoje em dia a gente tem uma outra visão das crianças com síndrome de Down. Hoje em dia as crianças com síndrome de Down casam, elas se formam, entendeu? Com estímulo, eles fazem tudo. Porque o Enzo é uma criança extremamente inteligente. O Enzo é uma criança extremamente inteligente. Eu botei ele no colégio há um tempo atrás, antes da pandemia, ele estava acompanhando muito bem, sem mediador. O Enzo é uma criança que ele pega muito rapidamente o que tem que fazer. A TO dele elogia muito ele. As 2 psicólogas que atendem ele faz psicologia, tanto no âmbito da musicoterapia, quanto no âmbito do comportamental, né, que é o TCC. Então, muito bem. Só não fala porque ele tem a traqueotomia. Em breve ele vai falar, porque o médico já me disse que ele vai falar. Não vai falar claramente porque ele foi traqueomizado, mas ele vai conseguir falar sim. Mais ou menos quanto tempo que ele fez? A traqueotomia? Sim. Há uns 4 anos.